Eu fui presenteado com um vizinho que tem uma filha de aproximadamente uns 4 ou 5 anos e que tem uma vozinha que me lembra a vozinha da Agatha quando ela tinha mais ou menos essa idade. E assim, é engraçado como eu acho que eu não prestava muita atenção. Mas depois que essa vozinha foi embora, essa vozinha passou a ser um vozeirão. Toda vez que eu ouço criancinhas com essa voz, toca uma coisa no meu coração, sabe? A gente fica velho e a gente acha que nada mais vai mudar na nossa vida, na nossa ramificação do cérebro. Mas muda sim. Algumas coisas. Olha, lagarto. Eu não como lagarto desde que eu saí da faculdade. Não, minto, eu comi lagarto um dia ou outro, mas eu comi essa porra todos os dias. Então, e aí é uma coisa engraçada que acontece com ouvir vozes de criancinhas pequenas, porque eles têm um timbre completamente específico da criança, né? E esse timbre mexe com a gente, mas assim, não mexe com a gente em qualquer fase da vida. Mexe com a gente depois que a gente tem algumas experiências, como por exemplo a experiência de ter um filho. E caramba, como é mágico isso. É parecido com a paixão. Quando eu era jovem, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu me apaixonava várias vezes o tempo todo. E eu era viciado nesse gostinho que é conhecer uma pessoa nova, receber um olhar, esse olhar ser correspondido. Eu gostava disso porque isso era uma coisa diferente do que eu sentia na adolescência ou na pré-adolescência. Na pré-adolescência eu tinha um pouquinho de problema com meninas, ou as meninas tinham problema comigo, porque eu não sei se eu era mesmo feio, mas com certeza a impressão que as meninas tinham de mim é que eu era feio. Hoje em dia eu sei que o problema não era exatamente a feiura. O problema era a minha dicção, a minha forma de argumentação, o meu vocabulário. Algumas pessoas se irritam com a forma com que a gente fala. Isso vai cair. Isso vai cair. Algumas pessoas se irritam com determinados vocabulários. Eu já devo ter dito algumas vezes que na época que tinha aquela novela, antes do Clone, teve o Clone, e antes do Clone teve uma outra novela que também tinha um personagem daquele mesmo cara que fez o cientista do Clone. Ele se chamava Albieri. Não, Albieri era o cara do Clone. O cara que fez o Albieri, antes de fazer o Albieri, fez um cara chamado Professor Prachetes. E o Professor Prachetes, o objetivo do personagem dele era ser extremamente prolixo. Ele transformava uma frase simples, algo que ele precisava falar que poderia ser dito de forma bem simples, ele falava de uma forma completamente complexa, cheia de palavras, cheia de verbetes pouco conhecidos do dicionário, que ninguém usa. E aliás não usam justamente porque são irritantes. Aqueles verbetes mais raros, menos usados. E as meninas me chamavam de Professor Prachetes.
Professor Praxedes. Isso não era um elogio. Professor Praxedes era a indicação das pessoas em volta de mim de que eu era desnecessariamente prolixo. Desnecessariamente prolixo. Mas eu tinha um certo prazer em, sempre que eu conhecia uma palavra nova, sempre que eu conhecia um verbo desconhecido, um substantivo, eu queria usar aquilo nas palavras. E eu comecei a pegar o hábito de falar desse jeito. Mal sabia eu que as pessoas se irritam. As pessoas acham isso muito chato. As pessoas se afastam de você. Então, por causa desse fenômeno, eu não era muito popular entre as meninas durante a minha primeira adolescência, durante a minha pré-adolescência. Mas isso mudou mais ou menos dos 15 anos para frente. Com 15 anos eu conheci uma pessoa, aliás, foi com 14. Com 14 anos eu conheci uma pessoa. Depois, com 15, eu conheci uma outra pessoa. E aí eu não posso falar muita coisa também, porque as pessoas que eu conheci ainda estão vivas. E podem ver esse vídeo. Não, realmente. Para a pessoa que importa até hoje, até os meus 21 anos, 25 anos, eu era um garanhão. Eu me apaixonava com uma certa frequência. Assim como a pessoa, quando começa a conhecer um certo jogo no videogame e fica viciado naquele videogame, naquele jogo, eu fiquei viciado em agradar meninas. Agradar meninas. Eu tinha uma certa preferência por mulheres mais velhas. E aí eu comecei a escrever cartas. Eu comecei a conquistar mesmo. Conquistar. Hoje em dia isso não faz muito sentido, porque a cada década que passa, você vai conhecendo coisas novas e você vai conhecendo prazeres novos, né? Eu comecei a me interessar por computador e depois eu comecei a me interessar por computação. Não, primeiro eu comecei a me interessar por informática, né? Que é tudo em volta do computador. Depois eu comecei a consumir revistas, né, técnicas. Teve uma época que eu gostava de eletrônica também. E aí eu comecei a gostar de computação mesmo. Não é programação simplesmente, é computação. Quando eu fiz quando eu fui para o UFBC, eu não fui com intenção de... Porque existe uma certeza de que você vai sair da UFBC com um emprego bom na área da computação. Não, eu não queria trabalhar na computação. Ainda não quero. Eu amo computação. E eu acredito que quem vá trabalhar na área daquilo que gosta tem uma grande possibilidade de deixar de gostar. Porque no trabalho você não vai fazer aquilo que você quer. Você vai fazer aquilo que alguém mandou. Então, é como um artista, um pintor de quadros. Você gosta de pintar quadros, você gosta de fazer desenhos. Mas se você for trabalhar na área, você não vai desenhar o que você quer. Você vai desenhar o que vão mandar você desenhar. Isso acaba com uma parte importante do que a gente gosta. O que a gente gosta? A gente gosta da nossa habilidade de fazer alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que o que a gente gosta é da capacidade que nós temos de criar coisas novas a partir daquela ferramenta que a gente sabe mexer. Você sabe desenhar. Você não está aprendendo a desenhar, você está
encontrando formas diferentes de se expressar e usando o desenho que você já sabe para expressar. É como uma gramática, você tem uma espécie de uma língua específica que poucas pessoas falam e que você sabe falar. Computação é assim. Você sabe computar, você sabe algoritmos, você sabe receitas e essas receitas que você sabe, você usa como ferramenta para você expressar coisas completamente novas, completamente inesperadas. Num trabalho isso não seria assim. No trabalho você teria um cara, um chefe que tem ideias e essas ideias vão ser operacionalizadas por você. O cara vai ter as ideias e você vai aplicar. Você não vai criar nada. Quem vai criar é a pessoa que mandou você. Isso é triste. Então eu sempre preferi continuar na minha vida de servidor público, em que eu utilizei a minha capacidade de passar em provas de concurso público para entrar, e eu vou levando a vida como servidor. Mas eu fiz uma faculdade de computação e hoje eu sou cientista da computação, teoricamente, porque eu quis entender como computar e entender quais coisas são possíveis na computação. E eu acho que muita gente faz isso. Tá, a grande maioria das pessoas estudam por causa do dinheiro, porque estudar é uma coisa chata, as pessoas não querem estudar. As pessoas estudam porque são obrigadas. Mas existe algumas pessoas que estudam porque gostam. Eu entrei na faculdade para aprender. Não para conseguir um emprego, para aprender. Aprender coisas relacionadas a essas coisas que eu gosto. Por que mesmo que eu entrei nesse assunto? Eu estava falando da vozinha da criança. Enfim, esse vídeo ficou completamente sem sentido. Mas sabe o que eu estou fazendo na verdade? Eu estou treinando. Porque em algum momento da vida eu quero ser produtor de conteúdo. E para ser produtor de conteúdo, para falar, para devolver para o universo todos os vídeos que eu já assisti de pessoas que simplesmente abriram uma câmera assim, desse jeito, e falaram, eu consumi algumas dessas pessoas. E eu quero também poder devolver para o universo e fazer com que outras pessoas que estão ouvindo o que eu estou dizendo tenham algum tipo de conteúdo útil, conteúdo lento, não um conteúdo rápido, tipo TikTok, um conteúdo, eu ia falar pensado, mas talvez o que eu tenha produzido aqui não tenha sido muito pensado, não tem um roteiro, não tem nada, né? Três minutos.